Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 2, a nossa aula muito pedida aí pelo pessoal, do Estatuto do Servidor do município de Macaé. Você que vai fazer o concurso aí de Macaé, vem com a gente que o seu lugar é aqui com a gente, hein? Olha só, presta atenção aí, galera. O edital, são 3 editais, tá? Administração Pública Municipal Direta, o Macaé Prev, né, que é o outro edital, que é o Instituto de Previdência Social do município, e a Procuradoria-Geral, né, da Prefeitura de Macaé, né, Procuradoria-Geral do município de Macaé. Beleza? Então são 3 editais. Você, muito provavelmente, essa aula que eu vou dar aqui é mais para quem vai fazer o concurso da parte da administração direta. Beleza? Show de bola, show de bola. Então vamos dar seguimento aqui, tá? Lembrando o seguinte, galera, se gostar dessa aula, deixa o likezinho aqui pro titio. O nosso material de apoio tá aqui embaixo, são 100 questões da Lei Orgânica e também 50 questões do Estatuto do Servidor. E você recebe de graça o audiobook. O audiobook é, se você não assistiu a aula 1, é mais ou menos isso aqui, ó. Regimes para acumulação de cargos à prova. De compatibilidade horária. Art. 35. Então você vai ouvindo você vai conseguir ouvir o Estatuto do Servidor. Você vai dar aula aqui, a gente vai dar aula aqui para vocês. E aí, para potencializar, às vezes a pessoa não tem muito tempo para ler, mas ela tem tempo para ir ouvindo até o trabalho. Ela tem tempo para ouvir arrumando a casa, ela tem tempo para ouvir fazendo uma caminhada. Então, isso aqui é uma iniciativa legal que quase ninguém, nunca vi ninguém fazer. Então, a gente fez isso aqui para vocês irem ouvindo o Estatuto do Servidor e a Lei Orgânica também. Então, realizou a compra lá na Hotmart, não tem o arquivo lá do audiobook. Você vai ter que solicitar para mim através do WhatsApp, tá? Olha, comprei, tá aqui o comprovante, eu mando direto para você o link, tá? Para você ter acesso ao audiobook. Beleza? Então, é uma iniciativa para potencializar ainda mais o seu aprendizado, ok? Então, não esquece. Gostou dessa aula? Deixa o comentário aqui embaixo. Queremos uma aula 3 ou queremos uma aula, né? Uma aula a mais? Deixa o comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal para receber sempre as notificações. E também deixa o like aqui no vídeo. Aperta o dedo no like. Pode apertar, é de graça, não tem problema. Você não vai pagar nada sobre isso. Ok? Beleza? Então, o valor do nosso material é um valor super simbólico. É um valor assim que é muito barato, né? Em comparação com outros produtos que você vê por aí, é muito barato realmente. A minha intenção aqui é mais ajudar. Claro, eu não vou ser hipócrita para dizer que eu não quero ganhar dinheiro, né? Claro, a gente quer receber um incentivo para continuar fazendo o trabalho. Então, vamos nos ajudar nesse caso, né? Um valor super simbólico. Se você quiser ajudar o titio a continuar fazendo esse trabalho, eu peço a ajuda de vocês, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre vacância. O que é vacância? Galera, vacância não tem nada a ver com vaca, tá? Pelo amor de Deus, já me perguntaram isso. Ah, vacância? Não, não tem nada a ver. Vacância é o contrário de provimento. O que é prover? Quando você está provendo alguma coisa, você está preenchendo algo, né? E aqui o contrário de provimento é vacância, e o contrário de vacância é provimento. Enquanto um preenche, o outro deixa vago. Então, vacância aqui é deixar algo vago, ok? Não esqueça nunca mais isso, grave na sua mente e no seu coração, ok? Então, aqui no artigo 26, ele vai dizer que vacância do cargo público decorre de quê? Aí ele vai dizer exoneração, não confundir exoneração com demissão. Para você matar logo essa charada aqui, qual é a diferença de exoneração e demissão? A exoneração pode ser a pedido. A demissão não. A demissão é uma punição. Então você nunca vai chegar na administração pública e vai falar: eu quero pedir demissão. Não, se você falar isso, você está pedindo para ser punido. Você está pedindo para tomar uma chicotada nas costas. E essa não é a nossa intenção, né? A intenção da administração. Beleza? E aí você vai descobrir que a exoneração ela pode ser solicitada de 2 formas, né? Ela pode ser solicitada ad nuntum, que é a de ofício, e a pedido do servidor, tanto no cargo efetivo quanto no cargo comissionado. Você vai ver aqui embaixo, ó.
no artigo 27. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó, a exoneração do cargo efetivo, lembre que cargo efetivo é aquela pessoa que foi aprovada em concurso público, ocorrerá a pedido do servidor ou de ofício. São 4 opções aqui, ó. A exoneração de ofício, que é aquela que a administração ela solicita a sua exoneração, ela vai se dar quando? Isso se tratando de cargos efetivos, tá? A gente vai falar de cargo comissionado também. Cargo comissionado a gente já sabe. É aquele que não necessita de ter ali, a pessoa não precisa realizar um concurso público, não precisa ser aprovado no concurso público, né? Ok. Quando não satisfeitas as condições no estágio probatório. Então, no caso aqui de efetivo. Só consegue entrar em estágio probatório quem fez concurso público, quem foi aprovado em concurso público. Então, quando você não for aprovado lá no estágio probatório, você vai ser exonerado de ofício. A administração vai solicitar a sua demissão, a sua exoneração, pelo amor de Deus, exoneração, nos termos do parágrafo do artigo 24. Quando houver ocorrência do disposto no parágrafo 2º do artigo 17. Vamos ver aqui o que é que diz, ó. Parágrafo 2º do artigo 17. Vamos lá para o artigo 17, parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz que, reintegrado, o servidor que lhe houver ocupado o lugar, se não for estável, será exonerado de plano, sem direito à indenização. Então, o que é a reintegração? Vamos recapitular. Vamos supor, aqui ele está falando, é a recolocação do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de transformação com o ressarcimento de todas as suas vantagens, quando invalidada a sua demissão, por decisão, né, administrativa ou judicial. Então, o cara estava lá respondendo o processo, deixou o cargo vago. Alguém substituiu esse lugar que estava vago, aqui, ó, ocupado o lugar. Alguém substituiu o lugar. Essa pessoa que substituiu, ela vai ser, né, se ela não for estável, ela vai ser exonerada, tá? Ela vai ser exonerada de plano, ok? Beleza, então esses casos aqui que a gente está falando é a exoneração, né, de ofício, quando a administração solicita, de cargo efetivo. Cargo efetivo é aquele que necessita ser aprovado em concurso público. Show? Então, quando houver essa ocorrência dessa reintegração, a pessoa que está lá ocupando o cargo e o outro foi reintegrado. O cara é assim, o cara saiu do cargo, porque ele está respondendo um processo judicial. Então, ele consegue vencer na justiça. Então, ele volta para o cargo. Quem está lá, se não for estável, é exonerado. Se for um cargo comissionado, por exemplo, ele é exonerado do cargo. Ok? Muito azar de alguém que está em estágio probatório, né? Tá lá no cargo, tá no estágio probatório, ele não é estável ainda, né? E aí o cara tá no estágio probatório. Ele recebe um número de inscrição. Esse número de inscrição é de outro candidato que vai ser reintegrado. Imagine a dor da pessoa, né? Então esse número de inscrição, a pessoa vai substituir, né? A pessoa vai voltar e aí vai dizer, ó, amigo, você está no estágio probatório, você não é estável, vai ter que ser exonerado do cargo. Imagine a dor da pessoa, né? Então, quando tendo tomado posse, a gente lembra que a pessoa, para tomar posse, precisa seguir algumas etapas. Ele tem que ser aprovado primeiro. Depois ele tem que ser nomeado. Depois ele tem que tomar posse. A partir desse momento em diante, ele é considerado um servidor público. A partir desse momento aqui da posse, ele já é considerado, porque a posse é investidura em cargo público. Depois ele vai entrar em exercício. Depois ele vai entrar no estágio probatório. E depois ele ganha a estabilidade. Aí ele é estável depois de 3 anos de efetivo exercício. Ok? Então ele tomou posse. Ele foi lá, o abençoado tomou posse. Aí ele não entrou em exercício no prazo estabelecido, no prazo estipulado. Se eu não me engano, o prazo aqui são 5 dias, né? Não sei se eu lembro disso aqui. Eu dei essa aula, mas assiste a nossa aula que você vai lembrar.
Então, ele não entrou em exercício, cara. Você passou o tempo todo estudando para passar, tomou a posse, assinou o termo. Aí a administração falou, ó, você não entrou em exercício, filho, você não está comprometido com a administração. Aí ele é exonerado do cargo, que a partir daí ele já é servidor. Beleza? Show de bola. Então, quando observar as situações previstas no inciso 3 e 4 do artigo 25, aqui o artigo 25, ele vai dizer aqui, ó, 3 e 4, né? Aqui o artigo 25, ó, que só perderá o cargo... Ele está falando 3 e 4, mediante processo de avaliação periódica de desempenho. Você passa por uma avaliação periódica de desempenho. Não sei qual período, muito provavelmente o estatuto ele fala sobre isso. Então você passa por uma avaliação periódica de desempenho. Então se você não for aprovado, né, se você for aprovado nessa avaliação, você pode ser exonerado do cargo. E ocorrendo a situação prevista no parágrafo 4 do artigo 169 da Constituição Federal. Aqui ele está dizendo redução de pessoal. Esse parágrafo 4 aqui fala sobre redução de pessoal. Você pode ser exonerado também. Claro que se você for estável, você vai ficar é que a gente chama de... agora me fugiu a palavra. Mas você vai ficar em stand-by. Tá? Em disponibilidade. A palavra é disponibilidade. Você vai ficar em disponibilidade. Então aqui ele está falando que na redução de pessoal, pode haver uma redução de pessoal e pode haver uma exoneração. Tá? Se você for estável, você não perde o cargo. Você apenas fica em disponibilidade. Aí se tiver um cargo disponível para você que seja compatível, aí você é o que a gente chama de aproveitamento. Tá? Beleza? Aí você, então, pode ser exonerado nessas situações. Tudo isso aqui são cargos efetivos, tá, galera? Exoneração de ofício, é quando a administração solicita a sua exoneração. Então, qual é a diferença gritante de exoneração e demissão? A exoneração você pode solicitar. Aqui mais embaixo, ele vai falar que a exoneração do ocupante de cargo em comissão, que é o artigo 29, né? Os cargos em comissão, todos os cargos em comissão são de direção, chefia ou assessoramento. Ele vai dar-se ad nunto, ou seja, quando a administração solicita, e a pedido do servidor. Tá? Então o cargo em comissão não tem estabilidade. Você é livre para ser nomeado, mas também é livre ou para receber a exoneração, se caso o prefeito lá decidir te exonerar, ou para você também solicitar sua exoneração. E por que que exoneração é provimento? Desculpa, por que que exoneração é vacância? Porque você vai deixar o cargo vago. Quando você for exonerado, o cargo vai ficar vago. A mesma coisa é a demissão. A demissão é a gente vai chegar lá e vai falar sobre isso aqui, ó. A gente vai chegar lá e vai falar sobre isso daqui, ó. Sobre as penas disciplinares. A gente vai dar uma aula só sobre isso aqui. Que aí se você, né, você vai levar uma advertência, né, você pode levar uma multa, né? Você pode ser suspenso. Tem situações, tem estatutos que falam assim, ó, não vou te dar uma suspensão não, vou te dar uma multa, para você pagar uma multa, tá? Tem a destituição de função gratificada ou cargo em comissão, né? Então, é uma penalidade. Tudo isso aqui, ó, e aqui tá a demissão. A demissão meu Deus, meu nariz coça muito por conta da alergia, né? Então, a demissão é aquele procedimento, né, que já deu advertência, já deu multa, você já foi suspenso, já tá ali, já foi, tá reiterando, né, um procedimento. Então a demissão, claro que mesmo na demissão você tem ainda mesmo na demissão você tem direito à ampla defesa, tá? E a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, de repente, você se aposentou lá, né, por invalidez ou alguma aposentadoria lá, né, inválida, que você cometeu algum crime, alguma coisa, ou disponibilidade. Então, eles podem cassar sua aposentadoria, tá? Ou cassar sua disponibilidade. Beleza? Então, isso aqui são penas disciplinares, que a gente vai dar uma aula só sobre isso. Ok? Beleza, então vamos voltar lá.
Então, por que que demissão é vacância? Porque quando você é demitido, você está deixando, mais uma vez, o cargo, o quê? Vago. Está deixando o cargo vago. Eu acho vacância mais fácil de gravar do que provimento. E aí tem a readaptação definitiva. No texto, é a primeira vez que eu vejo isso. No texto, a readaptação, ela pode ser provisória ou definitiva, tá? Ele vai falar aqui, ó. A readaptação aqui, ó. Haverá readaptação provisória. O que que é readaptação, né? Vamos lembrar. A readaptação é quando você tá lá num cargo de motorista, sua coluna foi afetada e você tem que ser readaptado em outra função. Então existe a readaptação provisória, que nos casos em que o servidor tiver sua capacidade laborativa prejudicada em função de limitação física ou mental, de caráter o quê? Temporário, podendo cessar da causa que originou a limitação, retornando às suas funções. Então ele pode retornar ao cargo de motorista. Então, aqui no caso, essa readaptação provisória, ela se encaixa mais com o provimento, né? E a readaptação definitiva é aquela que a pessoa não volta mais, né? Então, a readaptação, existe a readaptação temporária, vamos supor, o cara tá lá trabalhando como motorista. Aí, a coluna dele foi afetada, mas o médico sabe, eu vou te dar 6 meses que provavelmente sua coluna volta a funcionar. Aí, né, de acordo ali através da junta médica, né, ele pode voltar. E aí a definitiva não, a definitiva é vacância, por quê? Porque ele vai deixar o cargo vago, tá? Ele vai deixar o cargo de motorista vago, ok? Então, por isso que é a readaptação, tá? É a readaptação definitiva, ok? Beleza, então ele está aqui no cargo A, como motorista. Foi readaptado no cargo B. Ele está lá numa parte administrativa, né, para não afetar muito a coluna. Aí ele deixou o cargo A vago. Por isso que é vacância, tá? Essa aqui é a definitiva. Aí aqui ele mesmo assim não se readaptou, a coluna dele atacou mais ainda. Ele vai ser aposentado por invalidez, tá? Aposentadoria. Aposentadoria, se você se aposentar, pode ser de forma voluntária, né? Pode ser de forma compulsória, né? Se você se aposentar, você vai deixar o cargo, o quê? Vago. Você vai deixar o cargo vago. Beleza? Então, tudo isso daqui está deixando vago, tá vendo? Exoneração saiu, ficou vago. Demissão, você foi demitido, saiu. Você foi readaptado em outra função. A função A ficou vaga. Aposentadoria, você se aposentou, ficou vago, tá vendo? Sempre posse em outro cargo inacumulável. Então, você está aqui no cargo A. Foi para o cargo B. Você está aqui no cargo A e fala, pô, tô recebendo um salário muito pouco, né? Tô fazendo um trabalho administrativo aqui, eu vou fazer para analista administrativo, que é nível superior. E aí você está aqui já estável, né? Aí você vem para cá. Já como analista, passou no concurso, veio para cá. Só que esses dois cargos não são acumuláveis, eles são inacumuláveis. Então, se você veio do A como agente administrativo para o B você preencheu. E aí você tem que, cortar isso daqui, que você vai deixar vago. Você vai deixar ele vazio, o cargo de agente administrativo. Então, se você tomar posse em outro cargo inacumulável, esse cargo não é acumulável com esse. Então, ele é inacumulável. Você tem que automaticamente deixar o outro cargo vago. Existem acumulações ilícitas, que aí a gente vai falar de outra coisa, né? Mas se você tomou posse aqui, você tem que entregar, inclusive, um atestado, né? Tem que entregar um documento que você exerce o cargo de agente administrativo. Aí você tem que pedir exoneração desse aqui. Aí você vai deixar ele vago. Por isso que é posse em outro cargo efetivo, inacumulável. Falecimento, né? Como o próprio nome já diz, faleceu, o cargo fica vago. Então sempre lembre que vacância é deixar o cargo vago. Ok? Maravilhas. Então aqui, vamos seguir. Os servidores, aqui no artigo 30, né?
investidos em função de direção ou chefia, e os ocupantes de cargo em comissão terão substitutos. Então, se você trabalha em cargos comissionados, você vai ter um substituto indicado no regulamento dos respectivos órgãos que pertençam ou, no caso de omissão, previamente designados pela autoridade competente. Ok? Ok, vamos dar uma pulada aqui, que aqui ele vai falar sobre aposentadoria, acumulação. Ó, é vedado, isso aqui é importante, artigo 33. É vedado. O que é vedado? Vedado é proibido. Vou até escrever aqui para você lembrar. Proibido. O que é proibido, Thiago? É proibido a acumulação, como a gente já explicou, né? A acumulação remunerada dos cargos públicos. Ou seja, você está trabalhando no A, quer trabalhar no B. Quer trabalhar aqui no B. Não pode. Você não pode acumular. Você não pode trabalhar de manhã aqui e de tarde aqui. A não ser, aí existe uma exceção, quando houver compatibilidade de horários, observadas em qualquer caso disposto no inciso 11 da Constituição Federal. Quando tiver compatibilidade de horários, o cargo de 2 professores é permitido. Então, você pode trabalhar numa escola aqui de manhã, né? Você pode trabalhar numa escola pela manhã, uma escola municipal, e pela tarde, numa escola federal. Então, se tiver compatibilidade de horário, você pode acumular 2 cargos de professor. Há de um cargo de professor com outro técnico científico. Então, você pode trabalhar aqui de manhã numa escola municipal e de tarde numa faculdade. Você pode ser um cientista, né? É um cargo técnico ou científico. Então, pode acumular também, se for 2 cargos de professor e um técnico ou científico. E também há de 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então, pode também acumular 2 cargos privativos de profissionais da saúde. Isso daqui foi revogado. Então, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. O que ele está falando aqui, isso aqui tudo é administração indireta. Existe a administração direta do município, que é a prefeitura ou a câmara, né? É a administração direta. E eles descentralizam o poder, né? Para não ficar uma coisa, né? Por exemplo, quem vai trabalhar com a parte de saneamento da água? Aí vai criar uma empresa lá, né? Que vai trabalhar em parceria com o governo. Isso aqui, ele está falando, né? Ele está falando, a gente vai, se eu não me engano, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso lá na parte, eu acho que em lei orgânica, tá? Deixa eu ajeitar aqui meu microfone. Ok, beleza. Então, beleza. Considera-se condição indispensável para acumulação de cargos a prova de compatibilidade de horário. Então tem que ter aqui, ó, a compatibilidade de horário para ter a acumulação, né, de cargo, mesmo que seja um cargo acumulável. O servidor municipal que tomar posse em outro cargo efetivo, cuja acumulação seja ilícita em relação ao cargo que já ocupa, ensejará em vacância deste. Então, se você já tem um cargo efetivo e está fazendo uma acumulação ilícita, automaticamente você vai ser, né, vai deixar esse cargo aqui efetivo vago. Provavelmente você vai ser exonerado do cargo, independente de abertura do competente de inquérito administrativo. Nem precisa abrir um processo administrativo, tá? Você já vai ser, o cargo já vai ficar vago automaticamente, ok? Se for constatado uma acumulação ilícita, tá? Direitos e vantagens. Então, são direitos do servidor público, os estabelecidos no artigo 39, parágrafo 3 da Constituição Federal. Salário mínimo, né? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável. 13º salário. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, né? Então, aqui a gente está falando do adicional noturno, né? Salário família para os dependentes.
Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, né? E 44 horas semanais, facultadas a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% do normal. Então aqui ele está falando do serviço extraordinário superior, tá? Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, né? Normal. Licença gestante, né? Sem prejuízo do emprego e da remuneração, com duração de 120 dias. Licença paternidade. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos a serem regulamentados. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. A redutibilidade dos vencimentos, né, não pode reduzir o vencimento, só será admitida em atendimento ao que dispuser os preceitos constitucionais. Beleza. Aí ele vai falar dos vencimentos. Isso aqui também é um assunto muito legal. Muito legal e que cai bastante em prova, né? Então, denomina-se vencimento. Toda vez que você vê essa palavra vencimento, você vai lembrar de salário. Salário. Tá? É o seu salário seco. É o salário sem vantagens. Tá? Então, lembre-se. O que denomina-se vencimento? É a retribuição. Quando alguém está te retribuindo alguma coisa, é porque você está fazendo alguma coisa por ela. Ela está te retribuindo por isso, né? É a retribuição do que você está fazendo em dinheiro. Pecuniário é dinheiro. Nunca inferior ao salário mínimo. Então você não pode receber um salário menor que o mínimo. Pelo exercício do cargo público. Né? Com valor fixado o quê? Em lei. Não é em decreto, não é em medida provisória, é em lei, tá? A banca pode colocar com valor fixado em decreto, com valor fixado em medida provisória, enfim, ela pode inventar um monte de coisa, mas é fixado em lei, tá? Então, é a retribuição pecuniária, a retribuição em dinheiro pelo seu trabalho, né? É a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. Exercício é você colocar a mão na massa. Agora, a remuneração, ela é diferente. A remuneração, ela vai englobar o vencimento, ou seja, ela vai englobar o seu salário, mais acrescido aqui, ó, das vantagens pecuniárias. Pode ser tanto permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Então, a remuneração, ela vai envolver o vencimento mais as vantagens pecuniárias. Quais são as vantagens pecuniárias? De repente, você, a cada 3 anos, se eu não me engano, você recebe um aumento de salário. São 5%, se eu não me engano. Então, isso aí é uma vantagem permanente. É sua já. Ou temporária. De repente, se você foi trabalhar e aí você teve que ficar hospedado no hotel. Aí a administração paga. Ou então você fez uma hora extra. A administração paga. Então a remuneração vai envolver tudo. Tanto o seu salário quanto as suas vantagens. Tá? Então se alguém te perguntar qual o seu vencimento? Meu vencimento é R$ 1.400. Qual a sua remuneração? Com insalubridade, hora extra, né? Adicional noturno, chega a quase 2.000. Um exemplo. Né? Então lembre-se que salário é a retribuição pecuniária, nunca inferior ao salário mínimo, pelo exercício do cargo público. Você está sendo retribuído pelo aquilo que você tem direito, que é o seu trabalho. Qual é a sua retribuição? Dinheiro. Ok? E a remuneração é o vencimento do cargo efetivo mais as vantagens. Tá? Então sempre lembre salário, porque salário é mais comum, né? Salário é mais comum. Você está trabalhando para ganhar que salário? X. Mas qual é a sua remuneração? Então é o salário mais as vantagens pecuniárias. Nenhum desconto, salvo por imposição legal ou mandato judicial, poderá incidir sobre vencimento, remuneração ou provento do servidor.
Então ele está dizendo que não pode haver nenhum desconto, a não ser, né, que tenha uma imposição legal. Vamos supor, algum pai que está pagando uma pensão alimentícia. Então pode ser, né, pode haver um desconto aí na folha de ponto. Na folha de ponto não, na folha de salário. Mediante autorização expressa do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros na forma definida em regulamento. Então tem que ter autorização expressa do servidor. Para o cálculo dos acréscimos pecuniários que compõem a remuneração do servidor público municipal, obedecerá no que couber o disposto no inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal. Beleza? Não perceberá, está dizendo aqui, ó, que não vai receber a remuneração do cargo efetivo o servidor nomeado para cargo em comissão, salvo o direito de opção. Então ele não vai receber o salário, né, do cargo efetivo se ele for nomeado para o cargo em comissão. Cargo em comissão são aqueles que você não precisa realizar concurso público para, não precisa ser aprovado. Então, se você for chamado para um cargo em comissão, a sua remuneração você perde. Salvo, ou seja, existe aqui uma exceção, o direito de opção, que às vezes a administração fala assim: quer receber o salário do cargo em comissão ou quer receber o salário do cargo efetivo? Aí você pode escolher, tá? Então, você perde a remuneração, mas existe a opção de você ter a opção de escolha, ok? No exercício do mandato eletivo é mandato político, né? Nas esferas governamentais federal e estadual. Então, se você for trabalhar no exercício de mandato eletivo remunerado, você perde a sua remuneração do cargo efetivo, ok? Quando se enquadrar em um dos seguintes casos de afastamento, também perde. Quando você se enquadrar nesses casos aqui de afastamento, que a gente vai falar sobre afastamento, licenças, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Por motivo de doença em pessoa da família, quando o afastamento ultrapassar 180 dias, na forma do artigo 77. Então, quando você está tratando de doença da família, você tem um prazo. Até esse prazo, você recebe sua remuneração. Passando desse prazo, aí você já não recebe mais. Então, se ultrapassar 180 dias, você perde a remuneração. Você não vai receber a remuneração, tá? Você pode até continuar tratando da pessoa, da família, mas você não recebe remuneração. Nos casos também de acompanhar cônjuge ou companheiro deslocado para fora do município, também não recebe remuneração. Se você pode tirar uma licença para acompanhar o seu cônjuge, você só não vai receber a remuneração, tá? Durante o período que mediar entre a escolha em convenção partidária como candidato de cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Enquanto você está lá escolhendo, né, a sua convenção partidária, você também, nesse período, você não recebe, tá? Aqui ele está falando de não perceberá a remuneração. A remuneração é tudo, tá? Aí envolve salário e, né, envolve salário e vantagens pecuniárias, beleza? Então, enquanto você está lá na convenção partidária como candidato, né, e você está lá registrando a sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, você também não recebe. Para tratar de assuntos particulares, você pode tirar uma licença para isso, mas você não recebe. Para estudar ou desempenhar missão em outro país, quando exceder um ano, beleza? Então, isso aqui são quando você, né, quando se enquadrar em um dos seguintes afastamentos. A gente vai falar sobre isso mais para frente, uma aula mais para frente. Ok? Show. Parágrafo único. Em relação à esfera municipal, o servidor em exercício de mandato de prefeito deverá optar pela remuneração, mesmo, né, o mesmo ocorrendo ao vereador no caso de incompatibilidade horária. Ok? Vamos lá. O servidor não perceberá, então ele não vai receber a remuneração do dia se não comparecer ao serviço, salvo motivo justificado ou moléstia comprovada. Então, ele não vai receber a remuneração do dia, tá? Se não comparecer ao serviço, salvo, ou seja, existe uma exceção, se ele justificar ou por moléstia comprovada. Então, ele vai perder também 1/3 da remuneração durante o afastamento, por motivo de prisão civil, prisão preventiva,
pronúncia por crime comum ou denúncia por crime funcional, ou ainda condenação por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia com direito à reposição se for absolvido. Então ele vai perder 1/3 se ele tiver uma prisão preventiva, né? Ele vai perder 1/3 do salário, mas se ele for absolvido, ele vai receber aqui, ó, a reposição. Ok? Maravilha. 1/3 da remuneração do dia quando comparecer ao serviço com atraso máximo de 1 hora, ou quando retirar-se antes do fim do expediente normal sem justificativa plausível. Então você também vai perder 1/3 da remuneração do dia, tá? Não é a remuneração toda. Vai perder 1/3 da remuneração do dia. Quando comparecer ao serviço com atraso de 1 hora, se você se atrasar 1 hora, no máximo até 1 hora, né? Ou quando você sair mais cedo, tá? Sem justificativa plausível. 2/3, né? Você vai perder aqui da remuneração. Preste atenção nesse inciso aqui, que esse inciso ele é muito, assim, um pouco contraditório. Mas olha só. Você vai perder 2/3 aqui do seu salário, mais da metade do seu salário, da remuneração, né? Ou seja, de tudo, né? Aqui a remuneração engloba tudo, né? Salário mais as vantagens. Durante o afastamento decorrente de condenação por sentença definitiva. Isso aqui é muito contraditório, né? A pena que não determine ou acarrete a perda do cargo. Isso aqui é contraditório. A banca pode confundir você com relação a isso aqui. Se a sentença é definitiva, você só perde o cargo por 2 motivos. Ou sentença judicial transitada em julgado, que é a definitiva, ou por processo administrativo disciplinar. Então, como é que você vai perder 2/3 da remuneração, né? Se a sua sentença foi definitiva? E aí ele fala, a pena que não determine ou acarrete a perda do cargo. Se foi uma sentença definitiva, por que você não vai perder o cargo? Então, a banca pode colocar isso daqui, tá? Que ela vai colocar por sentença definitiva, você vai lembrar, poxa, eu só perco o cargo por sentença judicial transitada e julgada, ou seja, não cabe mais recurso. Então, é uma sentença definitiva, né? Eu só perco o cargo de 2 formas, ou essa sentença judicial ou processo administrativo disciplinar. Então, se essa sentença aqui é definitiva, como é que a pena não determina ou acarreta a perda do cargo? Então, é muito contraditório. Então, preste atenção nesse inciso aqui, tá? Então, vai perder mais da metade do salário durante o afastamento decorrente de condenação por sentença definitiva. Realmente ficou muito contraditório. Beleza? Então, nenhum servidor vai receber aqui, ó, um salário superior recebido pelos secretários municipais. Secretários municipais aqui, ó, trabalham junto com o prefeito, tá? Aqui, ó, artigo 42. Em caso de reposição à fazenda municipal, o montante será descontado em parcelas mensais não excedente a 30% da remuneração do servidor, conforme disposto em regulamento, independente da margem consignável prevista no decreto número 127/2002. Beleza? Então vamos dar uma pulada aqui, né? Que isso daqui, é claro que a gente dá uma pulada, não é para que você pule a leitura, você pode também, né, fazer a leitura, realizar a leitura. Eu vou falar só sobre o adicional noturno, que eu já vim caindo em prova, né? Adicional noturno não, adicional por tempo de serviço. Artigo 49. O adicional por tempo de serviço é devido à razão aqui, ó, de 5%, lembra que eu falei? A cada triênio, ou seja, a cada 3 anos. Incidente sobre o vencimento de que trata o caput do artigo 38 dessa lei, limitado ao percentual de 55%. Então você vai a cada 3 anos 5%, a cada 3 anos mais 5%, a cada 3 anos mais 5%. Aí só pode chegar a 55%. Tá? Então, a apuração do tempo de serviço será feita em dias, cujo número será convertido em ano. Então, vamos supor, será feita em dias. O servidor trabalhou 1.095 dias. Quanto equivale 1.095 dias? Equivale a 3 anos e meio. 3 anos e meio não dá, tem que arredondar para 4. Então, arredonda para 4. Então, são 4 anos. Então, é feita em dias convertidos para ano. Isso é 365 dias, né? Considerando um ano que tem 365 dias. Sendo levado em conta para este cômputo somente o tempo de serviço prestado à municipalidade, ou seja, somente o serviço prestado ao município. O servidor fará jus ao adicional a partir do dia do mês em que completar o triênio. A partir do momento que completar 3 anos, ele faz jus dos 5%.
Beleza, então vamos seguir aqui. Vamos dar uma... isso aqui de férias também é importante. Artigo 54. O servidor terá direito a férias na seguinte proporção, considerando o respectivo período aquisitivo. Então vamos lá, ele tem direito a 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Grave essa informação no seu coração. 30 dias corridos quando ele não faltar ao serviço mais de 5 vezes. 24 dias corridos quando houver tido 6 a 14 faltas. 18 dias corridos quando houver tido 15 a 23 faltas. E 12 dias corridos quando houver 24 e 32 faltas. Serão considerados faltas ao serviço aquele que não for objeto de justificativa na forma da lei, né? Então, falta é aqueles que não forem objeto de justificativa. Então, se você justificou, não é falta, né? Se você entregou um atestado, por exemplo, né? Beleza. Então, vamos seguir aqui e a gente vai falar sobre um assunto bem legal aqui, ó. Licença, né? A gente vai falar sobre as licenças. Eu vou deixar essa aula aqui para uma terceira aula, tá? Se você gostou dessa aula, deixa o like. Se você quer uma terceira aula, deixa aqui nos comentários também que quer uma terceira aula, né? Para a gente perceber, né, como é que tá o feedback de vocês, né? Para a gente saber como é que tá, a demanda, enfim. Então, vamos deixar isso aqui para uma terceira aula. A gente vai falar sobre licenças e afastamentos, que é um assunto muito importante. O Estatuto do Servidor, ele tem 40 páginas apenas, então dá para a gente matar aí em 4, 5 aulas, tá? O pesado mesmo vai ser a lei orgânica, que a gente vai continuar dando as aulas, ok? Então, deixa o like se você gostou do conteúdo, deixa também aí a sua inscrição no canal e deixa o like, né? O like, o comentário e a inscrição no canal. Nosso material está aqui embaixo. Se você sentir alguma dificuldade, meu WhatsApp também está aqui embaixo. Aí você entra em contato comigo, a gente conversa também por lá, ok? Muito obrigado pela atenção de todos, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau.